secretário especial da COP. Já existem recursos alocados na União para finalizar dessa etapa de 6, se fazer mais 6 quilômetros, ligando a rótula do Abacaxi até ali a chamada Estação Nova Esperança, Pirajá. Que aí sim você daria, com esses 12 quilômetros, fluxo e demanda para o próprio metrô, não é? Então, existem os recursos. Qual é o problema? É que tem que terminar a primeira etapa, porque ela foi uma etapa que não só foi muito demorada, mas sofreu muitos questionamentos do Tribunal de Contas da União, sobre superfaturamento de obra e tal. Então, a União não tem como, por determinação do Tribunal de Contas, liberar recursos para a segunda etapa, se não resolver a primeira. Mas existem recursos alocados da ordem de 400 milhões para terminar a segunda etapa, que boa parte da obra física já está pronta. Eu diria algo em torno de 70%. Se você sair dali e for até a BR, você vai ver os viadutos, né, os trechos já preparados para o metrô. Né? Mas, enfim. Então, além do metrô, tem a proposição que é do conhecimento de vocês, que está em processo de manifestação de interesse, de projeto conceitual, né, que é o projeto da ponte Salvador-Itaparica, investimento da ordem de 1,5 bilhão, que criaria o que a gente chama de um vetor de crescimento oeste para a saída da cidade. Não é? Esse é um outro investimento importante do governo do Estado, para o Estado, para a região, para a cidade de Salvador. Tem o Porto de Salvador, que está recebendo investimentos de 36 milhões de reais, vai construir com isso um terminal de passageiros e um terminal turístico ali no Porto, revitalizando aquela região da Cidade Baixa, integrando com a via expressa, né, também. Quer dizer, o nosso porto é um porto diferente, porque é um porto ativo. Nós não somos o porto lá de Buenos Aires, Porto Madeiro. Nós somos um porto ativo. Tanto tem a parte de container e tem a parte de recepção de fluxo de passageiros. 36 milhões já estão em fase de projeto para a revitalização. Isso vai significar também mais 2 berços de atracação, né, aumentando a profundidade do porto para os chamados navios de grande calado. Nós já atracamos 7 transatlânticos no Carnaval, já, não é se fizer a obra, que já representam aquelas 21 mil vagas. Outra intervenção fundamental é o aeroporto. Né? E a estrutura ali de chegada no porto é muito afinada, né? Não vai... É aquilo ali, o que eu estou chamando do terminal de passageiros, vão sair 2 daqueles armazéns para dar possibilidade de receber check-in, inclusive transporte, né, os veículos, etc. Esse é o projeto. Né? É bom lembrar que assim, existem projetos diferentes para ali. Um deles, que é o projeto que eu me filio, que o secretário de Planejamento, Alberto Valença, apresentou, era um projeto de sair ali 2 e não fazer nada em 2 daqueles armazéns. Você construir, na verdade, uma visão de integração com a Bahia. É um lugar belíssimo aquilo ali. Né? Então não adianta, por exemplo, você está construindo um bocado de lojinha para competir com o comércio daquele centro. Não vai dar em nada aquilo. Acaba depois as lojas todas fechando. Né? Então a ideia era derrubar mesmo 2 daqueles armazéns, fazer uma integração até a contorno, abrir espaços de estacionamento. Quer dizer, esse é um dos projetos que está em discussão. O secretário de Planejamento tem conduzido com a autoridade portuária, né, doutor Rebouças. Né? Aqui o aeroporto. O aeroporto é o seguinte, já existem recursos de 45 milhões pactuados, em processo também já de licitação, para modernização do terminal de passageiros. Aí eu estou falando de check-in, de esteiras, TI, área de tecnologia de informação, ampliação do estacionamento, cobertura do estacionamento, etc, etc. Uma área de pátio também ampliada. Esses são 45 milhões. O nosso porto hoje, ele já recebeu 7 milhões, com capacidade de passageiros, mas recebeu em 2009 7 milhões de passageiros. O nosso aeroporto, ele tem digamos assim, tem uma coisa que se vende como mística, de que nós não vamos ser capazes de receber se não fizer a segunda pista. A segunda pista é importante, por uma questão mesmo da projeção nossa de futuro, é fundamental, mas ela tem um problema ambiental sério, porque a pista invade o Parque das Dunas. Então isso não é um problema fácil de se equacionar. Mas nós hoje já recebemos 7 milhões, podemos chegar a 10 milhões, porque nós temos uma capacidade ociosa
em grande parte dos horários do aeroporto. Então, o aeroporto de Salvador, se você for lá cedo ou no final da tarde, você vai ter problema. Ele vai estar cheio. Mas se você for durante o dia, o aeroporto está completamente vazio. Então, se nós fizermos uma reestruturação, uma reengenharia da questão da malha, né, de voos no Brasil com Salvador, este porto, que já recebe para o Carnaval, pode receber também para a Copa de 2014. A interiorização aqui eu falo porque tem gente do interior aqui, não é? Professores, coordenadores. Eu insisto, a Copa não é a Copa da cidade de Salvador. Olha, eu sou soteropolitano. Nasci aqui no bairro, na Ribeira, em Itapajipe, sou itapajipano. Mas a Copa não é uma conquista da sede. A Copa é uma conquista brasileira. Portanto, nós temos que encontrar mecanismos, oportunidades para todos os municípios, direto ou indiretamente. É claro que os municípios não vão todos sediar a hospedagem de uma seleção, ou um jogo treino de uma seleção, porque existem exigências da FIFA, e são exigências bastante grandes da própria seleção. Ela que escolhe onde ela quer ficar. Ela só tem que ficar 24 horas antes no lugar onde vai acontecer o jogo. Mas ela pode ficar 15 dias antes em qualquer lugar desse estado, ou do país. Ela pode ficar no Rio Grande do Sul e vir jogar na Bahia. É uma decisão da seleção. No entanto, não é só para hospedar a seleção. Nós temos que preparar a cidade de maneira planejada, com seus portfólios, para obter algum tipo de dividendo na vinda desse evento. Vou dar um exemplo. O evento acontece em 2014, no mês de junho, que é o mês de São João, que é a nossa festa mais tradicional. Não é verdade? Que mobiliza o interesse de todos os baianos. Por que não realizarmos uma grande feira do interior? Para apresentar as vocações, os produtos, não é, de cada um dos 417 municípios baianos. Por que não essas cidades fazerem as micaretas da Copa? Porque existe uma propriedade FIFA sobre a patente do nome FanFest. Então, FanFest só vai ser realizado pela FIFA. A FIFA vai dizer onde ela autoriza o FanFest na Bahia, que é a festa de exibição do jogo. Mas quem é que vai impedir que se exiba o jogo? Em qualquer um dos lugares. Que a cidade queira fazer uma festa. E nós já temos tradição em fazer isso, a cidade das micaretas, do carnaval fora de época. Então, por que não fazer? Por que não usar algumas dessas cidades, destinos importantes como a Chapada Diamantina, a Costa do Coqueiro, a Costa do Dendê, a Costa do Descobrimento, a Costa da Baleia, tantos destinos belíssimos para fazer, por exemplo, congressos, um congresso de fisiologia, um congresso de árbitros, de medicina esportiva, ou de qualquer outra coisa, chamando para lá. De fazer roteiros, porque entre um jogo e o outro jogo distam 5, 6 dias. Então, o turista, o visitante, ele pode assistir o jogo, conhecer Salvador, mas ele não vai ficar todos os dias necessariamente em Salvador. Então, ele pode ser atraído para outros destinos se esses municípios tiverem proposta para isso, projeto para isso. Não pensem que isso é feito por lobby, porque não é. As seleções, elas só vão se tiver as condições de infraestrutura, hotelaria, estádio para fazer o treino, condições de segurança, de conforto, e só vão ser atraídos também para outros eventos se houver esse tipo de planejamento. Então são essas as possibilidades que nós temos, não é? Está aqui um exemplo dessas diversas áreas, professora Valente, não sei se a senhora conhece a Bahia como um todo, mas olha aqui, ó, a Chapada de Diamantina, aqui a costa baiana com todas as suas ofertas. Nós temos 5 dos 61 indutores, municípios indutores de turismo. É preciso potencializar esses municípios indutores de turismo, né, nesse processo da Copa. Né? Terceiro, o setor turístico. Aqui são alguns dados que às vezes nos passam, né? A gente só fica atento muitas vezes na mídia para os grandes problemas nossos, mas não para as nossas virtudes. Né? Nós somos um dos 31 destinos mundiais de turismo recomendados pelo The New York Times, o único brasileiro. O único brasileiro. O The New York Times relacionou 31 destinos mundiais em 2010. A Bahia é o único no Brasil. Né? Então, somos o terceiro destino internacional e Salvador é o destino mais desejado. Olha aqui uma coisa interessante. Quer dizer, o Ministério do Turismo solicitou uma pesquisa pelo Vox Populi para perguntar qual era o destino mais desejado do turista doméstico. E deu a Bahia
com o dobro das intenções de São Paulo e Rio de Janeiro. Das intenções. Isso é o quê? Isso é um potencial que nós temos. Se nós tivermos infraestrutura e oferta, nós vamos atrair o turista. Não quer dizer que nós somos o destino mais visitado, nós somos o mais desejado. E aí está o desafio da administração, o desafio do empreendedor de transformar o desejado no visitado. Isso é uma ideia da evolução de fluxo de turistas em Salvador por conta do evento Copa, que é um trabalho feito pela KPMG. Observem aqui, gente, em 2014, por exemplo, sem a Copa, nós teríamos aí uma visitação de 3,9 milhões. Nós podemos chegar a 6,8 milhões em função do evento. Então, essa linha azul escura é o sem Copa. E essa linha mais clara é com a Copa do Mundo. Veja o quanto que nós potencializamos o nosso destino em função desse conjunto de eventos. Precisamos de intervenções. Requalificação da rede hoteleira. Temos capacidade hoteleira, uma das maiores do Brasil. Esse não é o nosso problema. Nós chegaremos a 2014 com 60 mil leitos ou 30 mil apartamentos ou quartos, como chamam. Então, o nosso problema é que a qualidade da nossa oferta de rede hoteleira ainda é muito ruim. O tempo de vida útil de 30 anos dos nossos principais hotéis. Não há mais classificação no Brasil. Essa classificação em estrelas está sendo feito agora um recadastramento, de modo que a gente precisa modernizar e tem aí uma linha oportunidade de negócio. R$1 bilhão do BNDES a juros subsidiados para o empresário hoteleiro modernizar do ponto de vista da ampliação, da requalificação da rede. Qualificação profissional empresarial, eu vou tratar esse tema já em seguida, atração de investimentos, implantação de estrutura pública para eventos. Aqui é a rede que eu falei para vocês. Temos muitos empreendimentos novos, grandes hotéis, importantes redes internacionais vindo para a Bahia.